Fala, meus queridos! Boa noite, muito bem-vindos! Saudade de vocês! Isso aí, vamos esperar aí todo mundo entrar. Bora lá! Eu e meus gatos, participação especial. Vamos aqui hoje dar boa noite pra vocês. E fazer aí mais uma live animada, mais uma live aí com muito amor, muita troca de conhecimento e muito entusiasmo aí pela nossa profissão, certo? Bora! Todos bem-vindos, boa noite! Aproveitar que hoje a gente tá animado, Barcelona faz 7 graus, chovendo, um frio absurdo lá fora, ainda bem que tô aqui dentro. E estamos aí seguindo. Fala, boa noite, queridos. Cris, beijinho. Fala. Beleza. Todo mundo aqui. Bacana. Bora lá. Boa noite. Oi, queridinha. Sheila, minha querida. Como tá? Continua ainda sendo uma das melhores na sala? Bem-vinda. Fala, queridos. Boa noite. Boa noite. Conexão lá no YouTube, já mandaram me informar e eu já tô vendo aqui que ela tá meio instável. O gato lá atrás. A conexão tá meio instável lá no YouTube, então quem tiver aqui no Instagram, fica aqui no Instagram, que o do YouTube depois dá pra ver durante uma semana, mas a conexão aqui no Instagram tá bem melhor, tá? Já foi pro quinto. Nossa, passa rápido, hein? Nossa senhora. Tão gostoso ver vocês se formarem. Tão gostoso ver como passa rápido. Quando a gente pisca o olho, vocês já estão tudo formados já. Isso aí. Sucesso sempre. Bora lá, meus amores. Dani, beijinho, bem-vinda. Pra quem tá acompanhando, tá acontecendo essa semana um congresso online de anatomia. Muito interessante, porque não é só fisioterapeuta, né? Na verdade, não são só fisioterapeutas que estão palestrando nesse congresso. Na verdade, a gente tem profissionais de diversas áreas, né? Que estão palestrando nesse congresso, mas que amam a anatomia e se dedicam à anatomia. Então, eles estão lá. Quem está organizando é a professora Jéssica. Então, quem está participando eu já vi todas as palestras, eu vi que está excelente. Então, quem está participando, tenho certeza que está aproveitando muito. E quem ainda não está participando, dá tempo ainda de se inscrever. As aulas vão ficar disponíveis, eu não sei ao certo, mas eu acho que pelo menos aí essa semana, até domingo, todas as aulas estarão disponíveis, tá bom? Beleza? E é isso. Vamos aguardar aí que quando estiver chegando próximo ao Dia do Fisioterapeuta, a gente vai novamente fazer aquele enorme congresso para vocês. Então eu falei para vocês que esse ano vinha com muita novidade e muita informação, né? E é isso que a gente quer, movimento. 2020, movimento, vitória na guerra, como eu sempre digo, e vão para cima, certo? Meus amores, o que a gente vai conversar hoje, né? Eu tinha falado na semana passada que a gente ia discutir um pouquinho sobre biomecânica da marcha, para quem lembra. Então a gente vai conversar um pouquinho, óbvio que assim, para falar de biomecânica da marcha, eu, por exemplo, em sala de aula, eu tomo aí algumas aulas aí do meu cronograma, então hoje a gente vai mais tirar algumas dúvidas aí, dar uma pincelada, né, não dá para eu trazer todo o conteúdo, que senão eu ficaria até amanhã aqui falando com vocês, né, mas a gente vai tentar aí dar uma pinceladinha, discutir um pouquinho das coisas que são mais importantes quando a gente pensa em marcha, né? Então, primeira coisa que a gente tem que considerar, né? Sobre o nosso ponto de vista, sobre o ponto de vista aí da fisioterapia, né? Por que é importante a gente entender e conhecer aí os mecanismos aí da marcha, né? Por que é importante a gente identificar se a marcha, ela tá, como a gente fala, é uma marcha fisiológica, uma marcha patológica, tá? Porque a gente vai poder intervir, né? A partir do momento, eu bato na tecla, né? Toda aula, isso. A partir do momento que você faz uma boa avaliação, a intervenção com certeza será efetiva, tá? Então, quando a gente pensa na marcha, que aí
um dos principais aí padrão que a gente pensa, pensando na biomecânica, é a marcha, né? Nós que trabalhamos com movimento, a partir do momento que a gente identifica ali os mecanismos dinâmicos ali da marcha que podem ou não estar alterados, a gente consegue aí fazer uma intervenção e reeducar essa marcha da forma adequada. Que esse, obviamente, vai ser aí um dos objetivos terapêuticos aí mais importante quando a gente pensa essa marcha, fazer uma intervenção para que a gente consiga reeducar o paciente a ter uma marcha aí mais próxima do fisiológico, tá? Então, para a gente conseguir aí entender a marcha, né, e até intervir, a gente tem que considerar que a marcha ela tem várias variáveis aí, né, no qual a gente consegue identificar como padrões na hora da deambulação, aí na hora do caminhar, na hora do andar, tá? E essas variáveis, essas que nós identificamos, que nós conseguimos aí medir, ela pode ser dividida aí em várias etapas, né, que é o que a gente vai discutir aí um pouquinho hoje. E aí essas variáveis divididas aí em várias etapas, se elas trabalham de uma forma harmônica, elas vão refletir uma marcha fisiológica. Boa noite, querido! Beijão! Então ela vai repetir aí vai finalizar aí com uma marcha próximo do fisiológico, tá? Óbvio que se você tem aí à disposição, né? Hoje a gente não vai falar de métodos de avaliação de marcha, porque existem diversos equipamentos, a gente fala mais por cima. Vai ter uma aula que eu vou aprofundar muito. Mas, obviamente, se você tem aí, né, como avaliar, sinal de eletromiograma aí é o que a gente fala que é o mais efetivo quando a gente pensa em potências muscular, força e potência muscular, né? Que vão aí gerar um movimento. Então, um eletromiograma aí a gente consegue exatamente identificar quais os músculos estão atuando e de que maneira. Mas eu preciso de um eletromiógrafo para identificar isso? Não, tá? Nós temos padrões de marcha, nós conseguimos visualizar e conseguimos identificar essas alterações, tá? E é isso que a gente vai discutir. Oi, Dê! Beijo! Então, meus amores, quando a gente pensar, né, nas variáveis aí dentro da marcha, as variáveis aí cinéticas que a gente fala, o que vai estar incluído nesse pacote, né? Quais são essas variáveis? Então, nós temos aí que pode alterar essa marcha, tá? A velocidade. Pô, a velocidade pode alterar? Pode. Às vezes não é porque o cara ele tá marchando mais rápido que significa que ele tem mais um movimento mais efetivo. Muitas vezes existem aquelas marchas que o paciente ele acaba caminhando aí um pouquinho mais rápido exatamente para compensar um desequilíbrio muscular, tá? Então, a velocidade ela não vai poder ter nem tão acelerada e nem tão lenta. Essas duas coisas a gente tem que observar que isso tudo é uma variável que pode afetar. Oi, meu amor! Já lá. Tá? Então, além da velocidade, comprimento da marcha. Olha só que legal. Tem paciente, a gente vai discutir isso, né? Eu sou da ortopedia, vocês sabem. Então, batata, você olha de longe, você já fala, é uma artrosezinha no joelho, uma artrosezinha no quadril. Por quê? Porque muda ali o comprimento da marcha do paciente, muda a velocidade, ele compensa demais, ele fica se poupando de dor, ou porque tem a dor, ou porque tem medo da dor. Então, tudo isso pode alterar. Boa tarde para vocês, boa noite para mim. Beijo, Fê! Bem-vinda! Zabodarians. Vocês colocam uns nomes bem criativos, adoro. Bem-vindos todos. Outra variável cinemática que afeta diretamente a marcha, ângulos articulares. O que eu quero dizer com isso? Tô falando, né? Se um paciente ele tem uma osteoartrose aí, articulação joelho, articulação quadril, obviamente o ângulo articular dele vai ser menor, o movimento articular dele vai ser menor, e isso vai acabar, obviamente, desencadeando uma marcha alterada, tá? Que a gente fala. Então, a hora que nós vamos observar aí as variáveis, né, cinemáticas dentro da marcha, a gente tem que
considerar velocidade, comprimento da passada, ângulos articulares, tá? E toda a força aí de reação do solo, né? Que vai refletir num produto aí com muitos efeitos integrados ou com uma marcha efetiva. Tem alguém querendo aparecer aqui? Fala oi, então. Vai. Fala, minha marcha é diferente, pessoal, porque eu tenho uma marcha, eu marcho com a mão também, com os braços. Vai lá, bora. Então, meus amores, quando a gente vai olhar ali o ciclo da marcha, né? A minha gatinha sempre faz sucesso, a Bali, né? Tem essa daqui e tem aquele que tá ali atrás, ó, que é o feed. Bali e feed. A Bali é fêmea e o feed é o macho. Eles ficam aqui, eles adoram uma câmera. Eu não posso pegar, parece que eles já sabem. A hora que eu pego pra fazer gravação, pra gravar aula, qualquer coisa, eu coloco um microfonezinho, eles já pulam aqui pra perto da câmera. Eles são aparecidos. Meio parecidos, meus gatos. Enfim, meus amores. Então aí, quando a gente pensa, né, na marcha, a gente tem que considerar lá o ciclo da marcha, né? O que seria um ciclo da marcha? O ciclo, ele sempre vai ser aí quando a gente tem a passada, né? E é sempre quando a gente termina a passada. O que eu quero dizer com isso? A gente vai ter um pé, primeiro que vai lá apoiar, né? A gente vai conversar sobre isso. Ele apoia, calcanhar, blá, 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 até que ele sai. Então, isso se caracteriza por ciclo da marcha. E, obviamente, que a gente tem direita ou esquerda, dependendo do qual lado você está fazendo o ciclo da marcha, aí a gente tem uma distribuição de peso em determinados ciclos, em determinado momento desses ciclos, né? Então, quando a gente pensa na marcha, a primeira coisa que vocês têm que entender, um passo é diferente de uma passada. Isso aí, normalmente, vocês confundem aí um pouquinho em sala de aula, confundem um pouquinho até na hora de mensurar, tá? Um passo, meus amores, é simplesmente o comprimento. O passo, ele é a distância entre dois pontos de contatos sucessivos em pé opostos. Normalmente ele vai ter ali de 35 a 40 centímetros, sendo relativamente aí constante para cada indivíduo. Então vamos lá, o comprimento do passo, a distância ali, né? É a distância entre dois pontos de contatos sucessivos em pés opostos. Tudo bem? Então, eu tô aqui, ó, a hora que eu dei um passo, essa distância eu chamo de passo. A partir do momento que eu fiz isso, já se torna passada. Como assim? Passada. O comprimento da passada é a distância linear no plano de progressão entre dois pontos sucessivos de contato pé-solo do mesmo pé. É o maior, tem aproximadamente aí 70 a 82 centímetros, tá? E uma passada representa um ciclo da marcha. Então, meus amores, estou com o meu pezinho aqui, ó. Cadê o Osvaldo? O Osvaldo, ele é sempre bom nesses momentos. La edad del paciente também influi mucho. La edad del paciente influi mucho. Quando hablamos de caminar e tudo mais, claro, porque tu já não tienes o mesmo centro de gravidade, já não tienes a mesma força em los músculos. Sim, influi. Vale? Então, aqui, ó, nosso osso Osvaldo, maravilhoso. Eu coloco ele pra dançar durante o fim de semana, por isso que ele fica nessa forma espetacular. Então, meus amores, ó, ele vai caminhar, tá? Caminhando. Pum, um pé, apoiou, vai vir o outro pé. Pum, beleza? É este momento aqui, ó, que ele tá um pé no chão e tá o outro pé aqui, ó. Isso aqui é o passo, ok? Então, ele tá aqui, daqui ele veio até aqui, ó. Passo, tá? A partir do momento que ele faz isso aqui, ó, colocou esse pé e o outro passou, aí a gente chama de passada. E aí, esse é o ciclo da marcha. Sarinha, beijo, meu amor. Tudo bem?
Ficou claro, meus amores? Que às vezes ficam meio confuso aí com passo, passada. Aí a hora que a gente pede na prova, pede para avaliar paciente, dá uma confundida. Então, passo novamente. Tá aqui nosso osso Osvaldo, maravilhoso, tá? Então, passo, ó. Tô com o meu pezinho direito aqui, ele toca lá o solo, tá? A distância entre um pé e outro, passo. Mas não, ele veio, tocou o solo, o outro pé passou. Passada, tudo bem? Então ele veio lá de trás, aí a gente chama de passada e é o ciclo da marcha. Flavinha, querida, boa tarde, boa tarde. Certo, meus amores? E aí, no meio disso tudo nós temos quem? A fase de apoio. A fase de apoio nada mais é a fase quando o pé está em contato com o solo. Então vamos voltar lá para o nosso Osvaldo, tá? Aqui, ó, esse pé está no solo, o que pode acontecer? Pode acontecer dos dois pés estarem no solo, fase de apoio. Ou somente um pé. Quando eu vou passar, estou com esse pé apoiado na fase de apoio e outro pé, ele vem aqui, ele vem lá de trás, ó. Temos uma flexão de joelho e ele vai apoiar. Então, pode acontecer, sim, de termos aí dois pés no chão, ser a fase de apoio, e somente um pé no chão ser a fase de apoio. Então, a fase de apoio nada mais é o contato aí do pé com o solo que vai sustentar ou uma parte do peso corporal ou todo o peso corporal, dependendo se o outro pé estiver na fase de balanço ou não. Tudo bem? Até aqui estamos claros? Então, por existir esse contato, né, na fase de apoio, que pode ser aí bilateral ou só de um pé, a gente divide a fase de apoio em 5 fases. Ui! Então, bora lá. Fase de apoio, então, tem 5 fases, professora? Tem 5 fases, tá? Então, a gente pensar num ciclo da marcha inteiro, que é a passada, tá? Vamos lá. Passo, passada, ciclo da marcha. Quando a gente pensa no ciclo da marcha inteiro, nós dividimos ela, então, em fase de apoio e fase de balanço. A fase de apoio a gente vai dividir em 5 fases. A fase de balanço nada mais é quando o pezinho está balançando. Tudo bem? Boa noite! Saudade, 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 saudade. Saudade sempre. Tá? Então, meus amores, dentro da fase de apoio, nós vamos ter, primeiro, o contato inicial, tá? Vamos lá, o Osvaldo, você tá trabalhando hoje, hein, bicho? Nós vamos ter lá o contato inicial, que nada mais é ali o momento no qual a gente está apoiando ali, né, o tornozelo ali no chão, certo? Depois do contato inicial, nós temos a resposta à carga. O que seria a resposta à carga? Então, ó, você apoiou esse pezinho aqui no chão, né? Tá com o tornozelinho aqui apoiado, o calcanhar, né, apoiado no chão. E o peso, ele tá, né, ele tá começando a ser descarregado aqui no calcanhar, certo? E aí, o que vai acontecer? Você automaticamente já tá tirando o outro pé lá de trás do chão, não tá? Então, a hora que você tá tirando esse outro pé lá do trás do chão, todo o peso vem muito mais para esse pé. A gente chama esse momento de resposta à carga, tudo bem? Então, vamos lá. Contato inicial, continuou resposta à carga, você já tá tendo uma descarga maior. E aí, o pé apoia inteiro. A gente chama de apoio médio, beleza? Neste momento, meus amores, o outro pezinho, então vamos lá. Apoiou, veio o outro pé aqui, ó, tá tirando, ele tá tirando, né? Ele tá tirando. A hora que tem a resposta à carga, a gente tá aqui, esse pezinho aqui, ele tá saindo do chão. E ele vem pro balanço. A hora que ele vem pro balanço, a gente chama de apoio médio, tá? A gente tá considerando o pé direito, beleza? Apoio médio, pá. Apoio terminal. É a hora que a carga, ela tá indo já para a parte da frente, pro seu pé lá na frente. O que quer dizer isso, o apoio terminal?
O apoio terminal quer dizer que a sua outra perna já saiu da fase de balanço e já está apoiando lá no solo. Então você está tendo um apoio terminal com essa perna e finalmente a gente vai para a última fase, que é a pré-balanço. Ou seja, você está ali, ó, só com os podáctilos ali praticamente apoiados no chão, tá? Já está se preparando para balançar. Enquanto você está nessa fase pré-balanço, o outro pé lá do outro lado, ele está em que momento? Ele está no momento ali de resposta de carga, tudo bem? Então a gente vai alternando uma perna e outra perna, uma perna e outra perna, para que a gente gere aí esse ciclo da marcha, tá? Então só relembrando, a nossa marcha, ela vai se dividir em duas fases. Dessas duas fases nós temos a fase de apoio e a fase de balanço, tudo bem? A fase de balanço é quando o seu pé não está mais sustentando o peso, tá? A gente não tem mais um apoio ali e ele está se movendo para frente, certo? E a fase de apoio, que é quando o seu pé ele pode estar completamente apoiado ou não. E aí a gente vai dividir ela em 5. Contato inicial, resposta à carga, apoio médio, apoio terminal e pré-balanço. Beleza? E aí o importante é que a fase de balanço faz com que o membro mova-se para frente, levando o seu corpo para frente. Então é a fase de balanço que permite com que você caminhe. Só que a gente tem que considerar que a fase de balanço que permite que você caminhe, que esse pé está fazendo a fase de balanço, é esse que está dando contato aí necessário para que você possa caminhar. Oi, Gui! Bem-vindo! Certo, meus amores? Então, só para a gente relembrar novamente, o passo direito e o passo esquerdo é exatamente a distância entre um pé do outro, ok? Ok? Isso aqui é passo, certo? Isso aqui é passo. Daqui até aqui é a passada, beleza? Juntos! Tora na guerra, então! E aí, meus amores, o que pode acontecer? O que pode acontecer? Pode acontecer que essa fase de apoio e essa fase de balanço, ela tem uma distribuição inadequada. O que eu quero dizer com isso? A nossa fase aí de apoio e de balanço, ela tem que ser bem, muito bem dividida, tá? Perdão, meus amores. A gente tem um momento aí, se a gente considerar a fase de apoio, a gente tem aí 70% aí do nosso tempo aí tá na fase de apoio, tudo bem? Os outros ali, quase 30%, um pouquinho mais, porque a gente tem, né, a fase de balanço, tá na fase ali de balanço, tá? Então, se a gente aumenta essa porcentagem ou diminui da fase de apoio ou da fase de balanço, a gente pode ter aí uma alteração de quem? Da marcha, tá? Então, se a gente pensar, olha que legal, numa marcha normal, gira em torno aí, né, aproximadamente, a fase de apoio, ela dura 62%, tá? E a fase de balanço, ela ocupa 38%, tudo bem? Isso seria o que a gente fala que seria uma distribuição normal. Olha o que acontece, meus amores. Se o paciente ele tem dor, o que vai acontecer? Vocês acham que se esse paciente ele tem dor no membro inferior direito, vamos lá novamente. Se o paciente ele tem dor no membro inferior direito, a fase de apoio no membro inferior esquerdo vai ser maior ou vai ser menor? Vai ser maior, porque ele quer poupar de descarregar peso em cima da onde ele tem dor, tá? Então, foi publicado, né? Fizeram um grupo, eles fizeram um estudo, eles avaliaram pacientes com osteoartrose de quadril, tá? E pacientes normais, tudo bem? Então, o que eles verificaram? Paciente normal, ele apresentava aí 62%, fase de apoio, 38% fase de balanço para os dois membros, ok?
Pacientes com osteoartrose aí de quadril, né, esquerdo, o que aconteceu com eles, meus amores? Devido à dor, olha só que legal. Devido à dor, ele apresentou 80% aí de descarga de peso, de fase de apoio no membro sem dor e somente 20% aí de 60% no outro membro, tá? Então, o que acontece? Ele tem uma fase de balanço muito menor quando a gente for comparar com o membro afetado, tá? Então, o paciente, a hora que ele vai caminhar, é aquele paciente que ele tá caminhando, você pode ver. Vou pôr pra carregar aqui, peraí, queridos. Foi, né? Voltamos, Bali. Voltamos. Então, vocês podem verificar. O paciente, a hora que ele vai apoiar, se ele tem dor ali no membro, né? No membro superior, no membro inferior esquerdo, o que ele vai fazer com o direito? Ó, ele vai caminhar, certo? Ele apoiou. Fica lá apoiado, beleza. Pá, deu, fez a passada, tá? A hora que ele vai apoiar no membro direito, o que ele faz? Essa fase de balanço dele da perna esquerda, ele faz super rapidinho. Ele faz isso aqui, ó. Tá? Então, é uma fase de balanço que é muito mais rápida do que a do outro lado. Então, obviamente, a descarga de peso aqui vai ser menor, porque não dá nem tempo dele fazer toda a descarga de peso. Então, ele vai ter um passo mais curtinho, um passo reduzido, uma passada menor quando ele for apoiar a perna que tem dor no chão. Tudo bem? Então, isso a gente já consegue verificar sem precisar aí fazer uma avaliação biomecânica, sem precisar muitas vezes filmar. Você só observando, você já começa a pegar a prática clínica, você já começa a olhar de longe e já começa até a entender qual que é a articulação que está afetada, tá? Porque quando a gente pensa em marcha e a gente vai olhar ângulos articulares, a gente vê que o joelho, obviamente, ele tem um ângulo articular muito maior, né? A hora que realiza ali, o paciente realiza ali a flexão, a gente tem flexão de joelho, flexão de quadril, na hora que ele tá dando a passada, ok? A perna contralateral, ela vai estendendo, certo? Então, ele vai tendo uma flexão, ele tem uma flexão muito grande aí de joelho, ele tem uma dorsiflexão aí do tornozelo, e ele tem uma flexão aí de quadril. Então, a hora que você for observar seu paciente, já consegue também verificar se existe alguma diminuição em algum desses ângulos articulares. Tudo bem? Beleza, meus amores? Estão aí? Tem alguém aí? Tá todo mundo aí ainda? Tá todo mundo aí? Então, beleza. Segue o baile, então. O baile você nem fez sucesso mais. Nem fez mais sucesso o baile. Bora. Ah, estão aí. Beleza. Tava só verificando se vocês estavam aí. Aí, beleza. Então, meus amores, e o que acontece também, né? Essa distribuição de peso, ela vai ser alterada também ali no pé, né? Então, existem, obviamente, algumas avaliações nos quais a gente consegue verificar a descarga de peso aí no pé. Então, muitas vezes isso também pode estar alterado, tá? A gente consegue avaliar e isso pode estar alterado e pode ser consequência aí de alguma alteração em articulações aí mais superiores. Não precisa ser necessariamente um pé que tem com um arco desabado ou que tem aí um pé mais cavado aí, tudo bem? A gente observa... Nossa, eu falo que fisioterapeuta fica chato, a gente observa todo mundo na rua, na praia, então. Que ela assim, você tá olhando o corpo? Não, tô olhando o corpo, não. A gente tá vendo se tem escoliose, se tem uma hiperlordose, se tem uma retificação da lordose. Fisioterapeuta é assim. A gente vai passando o tempo, enquanto a gente vai conhecendo um pouquinho mais, vai ficando mais chato, né? Dá oi pra eles lá. E aí, meus amores, dentro da marcha, por conta
de todas essas alterações, por conta de todos esses ciclos aí, a gente tem que saber tentar identificar o que está alterado. Porque assim, quando eu falo para vocês de marcha, obviamente que eu falei pode ter alguma lesão articular e tudo mais, mas quem manda nisso tudo ali são os músculos, né? Então, a marcha, independente se seu paciente, se você for da área de neuro, ortopedia, geriatria, pediatria, não importa. Provavelmente, se tem uma marcha alterada, você tem uma alteração aí também muscular, tá? E quando a gente pensa em ciclo da marcha, quando a gente pensa na passada, temos aí uns músculos do membro inferiores que eles estão envolvidos e eles são ativados em determinados momentos aí da marcha. Então, o que eu quero dizer com isso? Na fase de apoio, na fase primeira fase ali do nosso ciclo do apoio, existem os músculos que estão envolvidos. A partir do momento que a gente vai para o segundo momento, já são outros músculos que estão ativados e por aí vai. E do outro lado, na perna contralateral, acontece o contrário, certo? Então, a gente tem que saber, o fisioterapeuta ele tem que aprender, né, a identificar e a qualificar ali os músculos que podem estar alterados, e a gente vai trabalhar especificamente nesse músculo. Se vocês observarem, existe um tipo de marcha que a gente fala que é da Trendelenburg, né, que até existe o teste, né, Trendelenburg, mas pacientes que eles apresentam uma diminuição aí de força de glúteo médio, tá, especificamente, a marcha dele vai estar alterada. E aí, muitas vezes, o fisioterapeuta não fez uma boa avaliação, não se atentou ali ao caso, né? E passou e está tratando outras alterações e não foi no principal ali, que era o glúteo médio, que é facinho da gente conseguir trabalhar em cima dele, tá? Então, quando vocês pensarem em marcha, meus amores, quando vocês forem avaliar uma marcha, faça uma avaliação bem feita, tá? Perca ali um tempinho a mais para avaliar seu paciente. Eu costumo falar que é o único momento ali que eu falo que é bom ter um celular bom. Por quê? Porque a gente filma, tá? Então a gente tira muitas fotos e obviamente que a gente filma aí Opa, peraí que deu. Eu tô filmando no... Peraí, meus amores. No YouTube, o YouTube parou aqui. Mas tudo bem, a gente segue o baile aqui, né? Olha lá, finalizar. Vamos lá, YouTube, volta lá. Pronto. Então, queridos, gastem tempo, sim, marcha. Anda até lá. E o seu Zé anda. Anda de novo. Anda de novo. Você vai filmar. Você vai anotar. Você vai considerar todas as alterações que podem estar acontecendo ali com aquele paciente, tá? Eu que trabalho com orto, muito comum. O paciente, ele após uma imobilização, tá? Principalmente de membro inferior. Já vou comentar isso, tá, Ícaro? Já comento. Principalmente de membro inferior, por ter ficado muito tempo imobilizado, ele vai claudicar. O que é claudicar, né? Mancar, que a gente fala, tá? Claudicar, porque se vocês olharem, momento cultural. Cláudio, o nome Cláudio significa coxo, se você for procurar no dicionário, que é manco. Então, nós utilizamos esse termo claudicação, que quer dizer mancar, certo? Então, o seu paciente, após um mês de imobilização, ou se for um tratamento cirúrgico ou conservador de membro inferior, batata que ele vai chegar claudicando para você. E aí você tem que identificar, opa, ele não está apoiando. E normalmente é porque ele não quer apoiar. Ele não quer descarregar o peso
tipo de marcha, que a gente fala que é da Trendelenburg, né, que até existe o teste, né, Trendelenburg, mas pacientes que eles apresentam uma diminuição aí de força de glúteo médio, tá? Se uma pessoa tem marcha inadequada, ela pode ter problemas posturais, sim! O fisioterapeuta não fez uma boa avaliação, não se atentou ali ao caso, né? E passou e tá tratando outras alterações e não foi no principal ali, que era o glúteo médio, que é facinho da gente conseguir trabalhar em cima dele, tá? Então, quando vocês pensarem em marcha, meus amores, quando vocês forem avaliar uma marcha, faça uma avaliação bem feita, tá? Perca ali um tempinho a mais para avaliar seu paciente. Eu costumo falar que é o único momento ali que eu falo que é bom ter um celular bom. Por quê? Porque a gente filma, tá? Então a gente tira muitas fotos e obviamente que a gente filma aí Opa, peraí que deu... Eu tô filmando no... Peraí, meus amores. No YouTube, o YouTube parou aqui. Mas tudo bem, a gente segue o baile aqui, né? Olha lá, finalizar. Vamos lá, YouTubinho, volta lá. Pronto. Então, queridos, gastem tempo, sim, marcha. Anda até lá. E o seu Zé anda. Anda de novo. Anda de novo. Você vai filmar. Você vai anotar. Você vai considerar todas as alterações que podem estar acontecendo ali com aquele paciente, tá? Eu que trabalho com orto, muito comum. O paciente, ele após uma imobilização, tá? Principalmente de membro inferior. Já vou comentar isso, tá, Ícaro? Já comento. Principalmente de membro inferior, por ter ficado muito tempo imobilizado, ele vai claudicar. O que é claudicar, né? Mancar, que a gente fala, tá? Claudicar, porque se vocês olharem, momento cultural. Cláudio, o nome Cláudio significa coxo, se você for procurar no dicionário, que é manco. Então, nós utilizamos esse termo claudicação, que quer dizer mancar. Certo? Então, o seu paciente, após um mês de imobilização, ou se for um tratamento cirúrgico ou conservador de membro inferior, batata que ele vai chegar claudicando para você. E aí você tem que identificar, opa, ele não está apoiando, e normalmente é porque ele não quer apoiar. Ele não quer descarregar o peso naquele membro que ele sofreu uma lesão, sei lá, enfim, tá? Então você precisa saber avaliar, porque é ali que você vai pegar, beleza? Se uma pessoa tem marcha inadequada, ela pode ter problemas posturais? Sim, pode. Por quê, meus amores? Na verdade, se você... Vamos lá. Vamos pegar um paciente de uma maneira bem simples. Vamos pegar um paciente pós-imobilização, tá? Ficou imobilizado há muito tempo lá, joelho, ok? E aí chegou para vocês e você vai fazer a reabilitação dele e ele claudica, ele manca, ele tem uma marcha inadequada. Se você não corrigir esse problema, obviamente que o corpo dele, ele vai ter que... Nós temos lá nossos proprioceptores, certo? Que eles nos auxiliam ali para manter a nossa postura. E o manter a nossa postura, o que quer dizer para ele? Eu vou manter você em pé e vou fazer você caminhar. A partir do momento que você tem uma alteração de marcha, certo? Você muda seu centro de gravidade, você muda tudo. O seu corpo, né? Músculo, sua resposta muscular, né, que vai ser uma resposta ali conectada aí com o seu sistema nervoso central, mas enfim, sua resposta muscular, ela começa a ser diferente. Você começa a ativar outros músculos para que você consiga manter a sua marcha. Então, automaticamente, você tem uma alteração postural, tá? Por isso que é de extrema importância a gente corrigir qualquer alteração que esse paciente tenha na marcha, porque senão ele não vai ter dor, vai ter outras lesões e não vai voltar ali às atividades de vida diária.
de maneira adequada. Beleza? Respondido, querido? Deu para entender? Márcia é um bichinho chato. Deixa eu aqui. Pessoal do YouTube, voltaram. Voltou. O pessoal do YouTube voltou. Voltamos, estamos todos juntos aí. Nossa, a conexão hoje tá ruim aqui, hein? É muita chuva. Tá chovendo muito ali, tá caindo o mundo. Meu Deus do céu. 7 graus. Ainda bem que aqui não neva, né? Não teria vindo, não. Se aqui nevasse, eu não viria pra cá, não. Deus me livre. Bora. E com o tempo, a outra articulação se verá afetada. Se, seguramente, uma alteração na marcha, se ela persistir, se você, fisioterapeuta, não corrigir, o seu paciente claramente virá com uma outra alteração, tá? Vai ser compensatório o que a gente fala. Lima tá fazendo calor, né? Brasil também tá. Aí pro hemisfério sul todo mundo com calor. Queria um pouquinho aí desse calor que vocês estão passando. Oi, gatinho! Ó, acabou de entrar na sala, acabou de entrar aqui no nosso Instagram. Excelentíssima doutora Moira, fisioterapeuta aí, renomada de sucesso, professora também, sensacional, que também aí se dedicou muito tempo à arte de ensinar. É isso aí, meus amores. Então, bora lá. Então, como que a gente, reconhece aí uma marcha patológica? Ah, mas Bahia sempre faz calor, né? Eu gosto muito dessa terra. Nossa Senhora. Como eu gosto da Bahia, gente. Gosto demais. Minha dúvida é como fazer um treino de marcha didático para crianças e adolescentes. Pediatria é tenso. É tenso, Gui. Ó, eu me virava. Eu atendi um tempo de pediatria porque fui mais pro esporte. Hoje em dia, mais pra geriatria. Mas eu atendi um tempo de pediatria. Sempre na orto, tá? Atendi pouquíssimo neuro, tá? Mas sempre na orto. E era muito trabalho, mas com criança eu gostava de usar muito... tem um jogo, como é que é o nome do jogo? Que você coloca no chão... Isso! Pronto, respondeu, ela acabou de responder. Eu usava um jogo. Mas pode ser uma sinalização no solo, baixo no pé, exatamente. Mas existe um jogo que é um tapetinho que você também pode utilizar. Colocando aí o guache no pé fica um pouquinho mais livre, né? Tá aí nossa querida professora doutora. Vai ser. Como seria a avaliação em amputados? Tamires, bem-vinda! Amputados eu posso um dia trazer uma aula só de amputados. Eu dou aula de amputado aqui também, dava aí no Brasil e aqui. Gosto muito dessa área. Atuei pouco com amputados, mas eu estudei muito sobre amputados e administro bastante aí cursos. É bem diferente. A avaliação do amputado, na verdade, o amputado ele tem que ter um acompanhamento aí multidisciplinar, né? Um paciente que ele sofreu uma amputação, na verdade, ele tem que estar preparado para ela caso não seja um acidente, né, ali e tal, não deu tempo nem de conversar com o paciente. Mas, normalmente, o certo, né, a fazer é ter uma equipe multidisciplinar. Olhem meu pijama de ursinho, que meco. Uma equipe multidisciplinar, onde a gente avalia fisioterapeuta, psicólogo, o fisiatra, né? Que vai desenhar a prótese lá para ele e tudo mais. Bioengenheiro. Então, a gente avalia o paciente e a gente prepara ele para ser amputado. O que quer dizer isso? Nós, como fisioterapeuta, a gente vai preparar já todo o sistema músculo-esquelético dele, né? Porque ele vai perder ali um membro, a gente já começa a trabalhar um pouquinho de equilíbrio, mas enfim. Segue o baile. E ele prepara principalmente psicologicamente, tá? Quando ele sofre lá a amputação, nós como fisioterapeuta, primeiro, a gente tem que avaliar se a primeira coisa, se a ferida, como está essa ferida, o que significa como está essa ferida, né?
novamente, é uma equipe multidisciplinar. O médico que fez a amputação, ele já tem que ter muito claro qual será o tipo de prótese que ele vai utilizar. E para chegar nesse ponto, é um trabalho que foi conversado. Fisioterapeuta, fisiatra, psicólogo, pá. Qual será que vai ser a melhor prótese para esse paciente, tá? Então, o médico, a hora que ele vai fazer essa cirurgia, ele já tem que preparar, exatamente, ele já vai preparar o coto para a cirurgia. Então, a hora que você vai avaliar, a primeira coisa que você avalia é a cicatriz desse coto e como que está esse coto. Por quê? Porque dependendo de como está esse coto, a gente vai conseguir ou não colocar a prótese. Então, a gente meio que modela o coto. Se tiver a cicatriz bonitinho, do jeito adequado, se o médico ele costurou da forma adequada, porque se ele deixa muito... É igual quando fica uma coisa, fica músculo mole, fica meio mole, às vezes pode acontecer do médico não dar o sustento da forma adequada, ou apertar demais. Então tem que ser uma cirurgia muito bem feita, e a primeira coisa que você faz é avaliar essa cicatriz e avaliar como está esse coto, para aí sim começar todo o trabalho aí de dessensibilização, de fortalecimento, de conscientização, tá? Então a primeira coisa é você vai trabalhar em cima desse coto. Posicionamento de paciente, a gente tem uma forma de posicionar o paciente para que não exista uma retração muscular e aí você não consegue ganhar movimento nunca mais com esse cara, tá? Porque a gente vai ter que aproveitar... Isso eu tô falando de membro inferior, né? Obviamente, já que a gente tá falando de marcha. A gente vai aproveitar ali o que sobrou para colocar a prótese e para o paciente voltar a caminhar e a marchar da forma adequada. Então, meus amores, uma marcha, pensando em avaliação de marcha para um amputado, na verdade o nosso objetivo é lá na fase final, que é na fase de protetização, a fase que ele já está com a prótese, ele ter uma marcha mais próxima do fisiológico possível, tá? Mas o primeiro ponto, quando a gente pensa em amputação, eu falo que é a saúde do coto, tá? Que é o que fica ali, que é o que vai tornar esse paciente apto ou não para protetização, tá? Então, a partir do momento a gente... Beijo, meu amor, saudade. A partir do momento que ele está apto para protetização, a gente já começa a pensar numa reabilitação voltada para prótese, certo? Não são todos os pacientes, infelizmente, que se tornam aptos à protetização. Amputadas é um trabalho bem complicado, porque o paciente ele tem que ter ali um nível de entendimento do que está acontecendo aí maior. Então, muitas vezes, pessoas de muita baixa renda, que não foram muito instruídas, é muito mais difícil da gente fazer o processo de protetização, tá? Então, a gente acaba trabalhando mais para cicatrização mesmo do coto e devolver da melhor maneira aí para as atividades de vida diária. Beleza? Tudo bem? A gente pode um dia, eu posso vir... Boa, viu? Um dia eu posso vir aqui só pra gente falar de amputação, tá? Se vocês quiserem, de amputados. Beleza? Aí a gente foca mais no membro inferior, que é o que mais... É o que a gente mais atua, é o que a gente mais trabalha aí, certo? Vou fazer. Vamos fazer sim. Tá chegando, acho que com delay aqui pra mim e pra vocês, mas é isso aí. Tá, acabei de falar, eu vou fazer um dia então... A gente faz uma live só sobre amputados, tá? E aí eu foco no membro inferior, que eu acho que é o mais... Que é o que a maioria de vocês vão acabar atendendo, né? O membro superior já é um pouquinho... É menos incidente, assim, certo? Sim, boi. Não te preocupes. Então, voltando aqui, meus amores, só pra gente finalizar, tá? Dentro da marcha patológica, então, a gente tem alguns tipos, eu vou falar, temos vários tipos, eu vou falar alguns, assim, mais importantes, só pra ficar claro aí, tá? Então, o primeiro tipo é a marcha antálgica, que é aquilo que eu falei pra vocês, é aquele paciente que ele vai caminhar com uma autoproteção, né? Então, aquele paciente que ele vai claudicar, porque a fase de apoio do membro comprometido vai ser mais curta e a fase de balanço do membro não comprometido diminui, tá? Então, com isso a gente tem
diminuição do comprimento de marcha e diminuição de velocidade durante a fase de balanço aí do membro não comprometido. Então, essa marcha a gente chama de marcha antálgica. Mas é óbvio que vocês às vezes podem pegar um paciente que tem... Você olha para ele e fala, nossa, mas espera aí, esse não é... Tem 3 disfunções aí associadas, 3 disfunções juntos. Sim, isso pode acontecer, tudo bem? Quando a gente fala aqui, a gente fala, essa é a clássica, né? Essa é a marcha antálgica, essa é a marcha Trendelenburg, separada. Mas às vezes você pode encontrar elas todas juntas. Falando em marcha Trendelenburg, temos a marcha Trendelenburg. Se vocês lembram, existe um teste Trendelenburg que a gente faz, que é exatamente para verificar aí a função aí do glúteo médio, tá? Então, a marcha Trendelenburg é aquele paciente que ele vai apresentar inclinação lateral excessiva do tronco na hora que ele vai caminhar, tudo bem? Então, a hora que ele está caminhando, como o glúteo médio dele não segura lá o fêmur da maneira adequada durante a marcha, passa, Bari. O que ele faz? Na hora que ele caminha, ele faz isso, ele dá aquela jogada do quadril. Isso acontece bastante em pacientes neurológicos, tá? E pode acontecer bilateralmente. Então, a gente chama de marcha titubeante quando acontece bilateralmente. Então, o paciente, ele caminha assim. Super presente em pacientes neurológicos, tá? Pacientes ortopédicos pode acontecer ali por uma fraqueza de glúteo médio, mas ela não é tão exacerbada, tudo bem? Temos a marcha antáxica. A marcha antáxica, ela cara, ela é interessante, na verdade, porque o paciente, ele tem ali uma diminuição da sensibilidade ali durante a marcha, ele tem uma falta de coordenação, tá? Ele tem uma tendência a ter um equilíbrio aí bem ruim. Então, como esse paciente ele perde o equilíbrio, o que acontece? Como ele não tem, isso pode acontecer, essa marcha atáxica, normalmente é neurológica, pode acontecer aí por uma alteração cerebelar, enfim, por diversas coisas, mas é uma marcha meio clássica. O que o paciente faz? Ele afasta as pernas. O que ele faz? Ele está aumentando a base de apoio dele, porque a hora que ele aumenta a base de apoio, ele se sente mais estabilizado, tá? Então é aquele paciente que ele vai caminhar, ó, com os braços abertos, sabe? Quando a gente está aprendendo a andar, se você olhar uma criança que está aprendendo a andar, que você dá aquele desespero, né? Porque ele vai andando assim, ó, com as perninhas abertas, né? Com os bracinhos abertos. Tá. Isso é uma marcha que a gente chama de atáxica, porque o paciente ele tem ali uma diminuição da coordenação motora, uma diminuição do equilíbrio, com isso ele aumenta a base dele de sustentação e ele abre os braços para manter o equilíbrio, beleza? Aí a gente tem a marcha de glúteo máximo. Essa eu já tive clássica com um paciente pós-AVE, tá? Tive uns 3 pacientes que tinham essa marcha. O que acontece? O glúteo máximo ali, ele fica enfraquecido, e aí o que o paciente ele faz? Ele empurra o tórax para trás, tá? No contato ali inicial do tornozelo, para quê? Para manter a extensão do quadril do membro de apoio. Então, ele vai caminhar, ele tem uma queda do tronco para trás, então ele caminha assim, ó. Por quê? O que nosso glúteo máximo faz, né? Aí a gente volta em função muscular, que eu bato na tecla toda vez. Nosso glúteo máximo ali, a principal função dele é a extensão de quadril. Então, se ele não realiza essa extensão de quadril na hora, lembra que a gente dá um lado está fazendo flexão de tudo, o outro está fazendo extensão de tudo. Agora imagine se você não tem o glúteo máximo aqui, o que acontece? A gente não tem força para realizar essa extensão. Então, para que o paciente não caia, ele joga esse tronco para trás. Então, aquele paciente que vai caminhando assim, ó. Tá? Acontece muito em paciente pós-AVE. Tudo bem? Beleza? E aí, né, temos a clássica, que é a marcha hemiplégica ou hemiparética, né? Que é engraçado. Pacientes clássicos aí de AVE, né, que a gente fala que ele tem a fase de hipotonia e depois ele vai para a fase hipertônica aí, né? Ele começa com essa diminuição de ativação aí de glúteo máximo e conforme vai passando o tempo ele entra ali em hemiplegia ou hemiparético, aí se torna hemiparético, né? Então é aquele paciente que tá
flexão ali do membro superior, certo? E ele tem um pezinho dele, a gente fala que é uma marcha ceifante, porque parece que tá dando um coice, né? Então é aquele paciente que ele não tem dissociação ali de cinturas, né? Quando a gente caminha, a gente tem a dissociação de cinturas aqui, ó, pá, bonitinho, né? Esse paciente não, ele vai, ó, em bloco. E o pezinho ceifante, tum. Aí vem o outro lado. Aí esse lado ele vai em bloco, pá. Esse é um paciente que a gente trabalha muito dissociação aí de membro superior, tá? Dissociação de cinturas, tá? Então é um paciente que é besta, mas é um paciente que vale a pena a gente falar, vamos lá, seu Zé, caminha alternando mãos e perna. Então, mãozinha direita tenta colocar na perna esquerda na hora que você caminha. Mãozinha esquerda tenta colocar na perna direita na hora que você caminha. E assim a gente vai tendo aí uma dissociação de cinturas, tá? Então, paciente com marcha hemiplégica ou hemiparética é a mais clássica, pós-AVE aí, é o paciente que ele caminha tudo assim e faz ali o save, né? Faz uma marcha ceifante, a perninha vem aí juntinho com o braço, beleza? E aí, né, temos a marcha parkinsoniana, cara. A marcha parkinsoniana, ela também é uma marcha clássica, que você não precisa avaliar o paciente, você só pede para ele começar a andar, tá? Como, né, a gente tem uma alteração ali da substância branca do paciente Parkinson, né? O que acontece? Primeiro que o paciente, a gente fala que vai pegar no tranco, né? Então ele paradinho ali, ele tá dando os passinhos e aí ele sai andando, tá? Isso é por conta do tipo de lesão que o Parkinson tem. Então, ele é um paciente que ele vai estar, então ele tá lá paradinho, tá aquecendo e aí ele começa a andar. E aí ele pega pescoço, tronco e joelho bem flexionado, então tá lá pra frente assim, ó. E ele vai arrastando os pés e o passo é curto e rápido. Então ele é um paciente que ele anda assim, ó. Tá? Patata, de longe você fala, é Parkinson. Obviamente que já tá numa fase mais avançada, mas é a marcha parkinsoniana que a gente fala, tudo bem? Passinhos super curtinhos e rapidinho. E ele vai todo flexionadinho aqui, certo? E pra terminar aí, né, pra finalizar, a gente tem uma marcha que pode acontecer também tanto no pacientes neurológicos quanto ortopédicos, que é a que a gente chama de marcha escavante ou marcha do pé caído, tá? Então, o paciente, muitas vezes, ele pode ter uma fraqueza, uma paralisia aí dos dorsiflexores. Quem que são aí o principal dorsiflexor ali que a gente tem? Tibial anterior, né? Então, o que acontece? Esse paciente, como ele não tem o movimento em dorsiflexão, para ele não arrastar muito o pé no chão, o que ele faz? Ele flexiona o joelho lá no alto. Então, ele aumenta ali a flexão de joelho, tá? Para que ele evite esse arrastar. E aí ele joga o pé ali para frente para continuar a marcha. Olá! Walter! Obrigada, bem-vinda. Obrigada. Tá? Então, essa é a marcha escavante ou a marcha do pé caído. É aquele paciente que ele vai arrastar o pé no chão, ele vai flexionar muito mais esse joelho para conseguir fazer essa fase de balanço aí com esse membro. E aí, normalmente, você olha, tibial anterior, meu bem. Fraqueza ou paralisia de dorsiflexores. Batata. Vou trabalhar quem? Dorsiflexores. Vocês estão vendo como é? Puta, marcha Trendelenburg. Vou trabalhar quem? Glúteo médio. Marcha do glúteo máximo, vai trabalhar quem? Glúteo máximo. Óbvio que a gente está pensando em músculos isolados, mas é onde você começa, tá? Marcha hemiplégica ou hemiparética. Puta, eu vou trabalhar dissociação de cinturas. Então, fazendo uma boa avaliação, você consegue ter uma noção para fazer um bom aí tratamento, tá? Para traçar aí uma boa conduta fisioterapêutica, tudo bem? Beleza? Beleza? É isso aí, meus amores. Então, eu e minha gata aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Dormindo e ouvindo. Ela adora ouvir falar de marcha. Então, era isso que a gente tinha pra conversar com vocês hoje. Beleza? Era isso que a gente tinha pra conversar com vocês hoje. A gente, que eu digo, eu e meus gatos. O outro... ali dormindo, ó. Ali dormindo.
Olha lá, acordei ele. Acorda! Acorda! Acorda pra dar tchau pro pessoal! Acorda pra dar tchau pro pessoal! Era isso, meus amores. Vou considerar... Gostei do pedido, tá? Vou considerar aí uma live pra gente discutir um pouquinho de amputados, que eu acho bem legal. Um assunto bem interessante, que é pouco discutido durante a graduação. Mas todas as outras sugestões que vocês tiverem, lembre-se que estou sempre aí aberta a sugestões aí de vocês, para sempre. Sheilinha, obrigada a você por estar aqui participando dessa live. Tenho certeza ainda que eu vou ouvir só coisa boa aí do seu lado. Certeza que você vai só conquistar aí a fisioterapia e o mundo aí da melhor maneira. Amanda, obrigada, você também. Tiela, obrigada pela participação. Obrigada pelo elogio. Tamo junto aí, construindo aí sempre o conhecimento juntos, certo? Acho que eu só consigo porque vocês estão aí e existe essa troca, certo? Boa semana a todos, que vocês estão com calor, aproveite, que aqui eu tô quase congelando, tá? Aproveitem aí essa semana, logo já quem tá na faculdade já volta pra faculdade, que eu sei, certo? Tem uns amigos professores que já voltaram hoje, então as aulas já devem estar quase voltando aí pra vocês, tá? E nos vemos semana que vem, tudo bem? Beijinho pra vocês, boa noite, obrigada querido, obrigada, beijo.